Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, eu gostaria de falar, eu vejo que para um governo municipal que está levando a fama para o estado inteiro, para o Brasil todo, como um governo preconceituoso e conservador, não deve estar sendo muito fácil, né? E aí, claro, a melhor defesa sempre é o ataque. E aí vem, né, uma versão aí que ataca a verdade, né? Porque acho que a pior desonestidade é a desonestidade intelectual. Então, vem aqui se contar uma versão das coisas para tentar distorcer e para colocar a população contra o movimento LGBT, que é um movimento que já sofre preconceito diariamente e que, inclusive, é esse preconceito que matam pessoas no Brasil e faz com que o Brasil seja um dos países que mais matam a população LGBT. Então, não é brincadeira vir para a tribuna aqui e ficar colocando mais lenha na fogueira ou mais pessoas contra o movimento LGBT. A verdade é que o movimento pode até ter pedido o que quisesse no primeiro ofício, mas no segundo ofício, simplesmente a prefeitura, na resposta ao primeiro ofício, ele disse que daria, então, que daria um apoio à mobilidade, que daria a colocação, então, de latões para coleta de lixo, mas sendo que o evento deveria acontecer no Ordovás, no Centro de Cultura Ordovás. Tu tem como mostrar para nós ali a foto, para quem não conhece, né, o corredor, o lado externo do Ordovás, entre os prédios ali, onde tem moradores, e o Centro de Cultura Ordovás. Então, eles ofereceriam uma ronda móvel da secretaria, mas seria isso. Então, era isso. Aqui, inclusive, pode mostrar a imagem, por gentileza, aqui no telão, para mostrar qual é a área externa. Essa é a área externa do Ordovás, né? Esse brete aí, que, na verdade, é um acesso só, né? É um acesso só, é para esconder a população LGBT, que está sempre à margem das políticas públicas, sempre à margem do governo, sempre à margem de tudo que é direito humano, e aí esse governo simplesmente vai lá e esconde. E esconde porque quer marginalizar mais uma vez o movimento LGBT. E aí, tem a imagem da parada, para a gente ver. Acham que toda essa quantidade de pessoas ia caber ali? Como é que iam se colocar naquele espaço? Não tinha espaço nem para colocar o palco. E aí o pessoal foi lá, avaliou e respondeu que as últimas paradas concentravam aproximadamente de 2 a 5 mil pessoas, que além do espaço, foram considerações que a organização do movimento fez para a prefeitura. Além do espaço para concentração do público, é necessário espaço para montagem de barracas, estantes para o comércio, além de espaço para o palco e camarim dos artistas. O local, de certa forma, é escondido, e a organização do evento tem como um dos seus objetivos promover a visibilidade do público LGBT, enquanto cidadãos e eleitores e consumidores. Então, eles pediram um espaço público. Então, população que nos assiste, então não acreditem aí nessas versões mentirosas. O que o movimento exigiu foi que tivesse um espaço público, assim como teve a Marcha para Jesus, assim como teve outros movimentos, um espaço público. E aí eles pediram, inclusive, que reconsiderasse e considerasse a Praça das Feiras, que inclusive foi criada para isso, para eventos, que inclusive tem um piso específico que pode entrar, inclusive, carro de som, trio elétrico. Então, é feito para isso. E aí também foi pedido a Rua Plácido de Castro ou a Rua Marquês do Herval, do lado da Praça Dante Alighieri. Mas nada foi oferecido. Por quê? Porque esse governo é preconceituoso, porque esse governo tem problema com a população LGBT. Eu até gostaria de entender qual o problema, porque não consegue admitir que são pessoas como todas as outras e que merecem respeito. Então, a única exigência da organização da Parada Livre foi um espaço público. Então, aqui não entrem nessa conversinha de que queria dinheiro, de que queria não sei o quê. Até pode ter pedido no primeiro momento, mas no segundo momento, o que eles exigiram foi um espaço público. Vereadora. E esse governo não cedeu nenhum espaço público. Se esse governo pudesse, talvez cederia o Apanhador, né, um lugar bem distante, porque é a cara desse governo, que tem características muito, muito preconceituosas. E isso está ficando cada vez mais nítido para toda a população. Então, desrespeito aos direitos humanos, isso é constante nesse governo. E essa população LGBT já sofre no Brasil. Não dá para admitir que pessoas, políticos, fiquem
se utilizando de tribuna para mais fomentar cada vez mais o ódio a essa população. Essa população não merece. Essa população está viva, está contribuindo na nossa cidade, trabalha e merece respeito. Vereador Felipe tem a parte. Vereador Denise, eu acho que o município não cedeu à Praça das Feiras porque muito mais pessoas iam ver como é que está a Praça das Feiras hoje. Está destruída. Está tudo quebrado. Mais pessoas iam ver a realidade com que estão sendo cuidados os espaços públicos do município. Não foram capazes de repor uma tela superior na quadra de esportes do Parque dos Macaquinhos. Uma tela não foi capaz de repor. Né? Então está tudo se perdendo. Então, quanto menos pessoas frequentarem a Praça das Feiras, menos pessoas vão ver a realidade que se encontra hoje. Então, talvez um dos pontos seja esse. Né? E outra situação de oferecer Ordovás, talvez é porque realmente desse problema, vereador Denise. Para que o acúmulo de pessoas desse um problema grave ali. E aí dizer assim, ó, nós avisamos, não era para fazer, enfim, para se dar razão, mas não conseguiram. Vereador Rafael, tem sua parte. Vereadora Denise, sabe qual que é o pior idiota? O pior idiota é aquele analfabeto político, né? E que ainda o pior analfabeto idiota político é aquele que é usado, tá, para ser marionete e ser mandalete. Isso é o pior analfabeto político. E aqui dentro da Câmara de Vereadores tem isso. Um mandalete, marionete, para ganhar uma boquinha, inclusive para familiar. Mas aqui, vereadora, quando a senhora falou e mostrou os eventos, talvez o vereador Renato Nunes reiterou a mentira que ele falou da tribuna ontem. Porque está aqui, vereador, ou o senhor não sabe ler, ou o senhor se faz de desentendido. Porque aqui tem o decreto municipal, como o senhor citou, de 8/8/2018. Está aqui o decreto, com a assinatura do Vinícius de Medeiros. E eles têm o PPCI, tem a RT, tem o horário do início e do fim, tem a declaração assinada, tem as cópias dos bombeiros, da Brigada Militar, tem todos os ofícios aqui, olha, do Ministério Público, do chefe de gabinete. E aí, vereador, o senhor só leu o que lhe interessou, vereador? O senhor era acostumado a enrolar em outros tempos a população, que depois o senhor colocou na justiça. Agora não venha querer usar da má fé dos microfones da Câmara de Vereadores. E criar mais preconceito aqui, porque nós não vamos admitir. O senhor tome vergonha na cara antes de querer chamar nós de mentirosos, tá? E pregar mais homofobia aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado. Obrigada, vereador. Eu não me estranha muito, né? O vereador tem na sua, não sei se ainda tem na sua assessoria, mas, né, a gente sabia de um assessor que foi seu assessor, não sei se ainda é, que pediu dinheiro até para a Câmara de Vereadores, né, para evento. Então, né, a gente teve que responder que a Câmara não era patrocinador, inclusive era CC da Secretaria de Cultura, né? Então, vem aqui pedir dinheiro para a Câmara. Então, assim, pedir, todo mundo pode pedir. Agora, claro, não dá para admitir que um CC da Secretaria de Cultura venha pedir, né, dinheiro para a Prefeitura. Agora, a população em geral pode pedir. Quantos não pedem? Né? Então, aqui não vem querer dizer que o movimento queria uma área pública. Queria uma área pública. Até o último ofício queria área pública. E não teve por preconceito, por discriminação. Então, deixar isso registrado aqui nessa tribuna. Nunca nesse município um governo foi tão preconceituoso como é esse governo desse prefeito Daniel Guerra, que já era preconceituoso aqui como vereador e agora está reproduzindo lá, com poder de prefeito. Mas quero também dizer que eu desconfio muito desse decreto aí. Esse decreto, para mim, tem características que parecem inconstitucional. Ele queria regrar até a campanha eleitoral. Quer dominar o mundo, né? Sabe o Pink Cérebro? Querem dominar o mundo. Né? Então, assim, o prefeito, ele acha que tem o poder, né, para mandar nas crianças, nas escolas, em tudo, no currículo pedagógico. Ele tem uma doença que quer dominar o mundo. Né? E aí eu fico pensando, eu tenho lido, estudado esse decreto, e eu não consigo achar, porque a Constituição, né, esse livro que ainda existe, né, e que ainda está em vigor, essa Constituição, ela vai dizer no artigo 5º, no inciso... ele vai dizer que todos são iguais, né? E que é garantido no inciso 15, não, aqui ele vai falar das reuniões públicas, que é garantido as reuniões públicas, aqui, ó, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente.
Eu não consigo entender. Não, mas o decreto fala de tudo. Fala de micro reuniões, a grandes eventos, a todos. Fala de todos os eventos. Público, privado, que fique na frente de casa. Tudo. Para mim, eu acho que a gente precisa até avaliar isso, ou chamar o Ministério Público Federal, porque isso aqui atenta contra a liberdade de expressão, a liberdade pública. Então, para mim, ele não tem validade.